Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, diz assim: O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tenho feito conhecido. Eu lhes tornei conhecido. Amém. Amém. Graças a Deus. Você tem amigo? Quem aqui tem amigo? Levanta a mão aí, quem tem amigo. A palavra de Deus para nós hoje não é tanto sobre o amigo que você tem em relação a você, mas a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje não é nenhuma pregação, é um compartilhar mesmo. Eu nem anotei nada, porque eu quero abrir o meu coração sobre esse princípio da amizade. Eu não quero falar com você a respeito das pessoas serem suas amigas, mas de você ser amigo das pessoas. Amigo das pessoas. E aqui nós vemos uma fala de Jesus no seu momento de despedida, a partir do capítulo 13, até o final, até o capítulo 17, Jesus está falando tanto com os discípulos e ele está nos seus últimos momentos de vida. E você sabe que quando nós estamos nos nossos últimos momentos de vida, as pessoas são assim, né? Eu não sei ainda, não cheguei, pelo menos, ainda não estou no meu último momento de vida, pelo menos conscientemente. Mas quando você sabe que você está vivendo os últimos momentos da sua vida, o que interessa para você são realidades que ultrapassam os limites das coisas visíveis. Nós estamos mais preocupados em relacionamento, em perdoar pessoas, em receber perdão de pessoas, em estreitar os relacionamentos, tirar ali as arestas. Jesus está preparando os discípulos para esse desligamento dele, como um ser humano em carne e osso, para uma relação diferente. E Jesus está aqui como que passando o bastão da missão de Jesus, a missão que estava sobre ele, para os seus discípulos. E Jesus está dizendo que existe uma maneira única de como é que você pode servir ao propósito do nosso Pai. E ele fala para os discípulos qual é a maneira única que é possível cumprirmos o propósito do nosso Pai. E é possível a gente ver aqui, pelo menos, 3 tipos de relação. 3 tipos de relação aqui nesse texto que nós lemos. Ele chama Deus de Pai. Então, o primeiro que nós vemos, não é o primeiro, mas uma das relações que nós vemos aqui é a relação de irmãos. Porque se tem um pai, tem os filhos. Ele disse que o pai dele, na oração ao Pai Nosso, ele disse, Pai Nosso. Então, ele olha para as pessoas como sendo seus irmãos. De certa forma, então, nós temos uma relação entre eu e você, porque temos o mesmo pai de irmãos.
Outra relação que ele diz aqui é a relação do servo. O servo nem é tanto assim uma relação. O servo é uma mentalidade do trabalho. O servo é aquele que faz coisas. O servo é aquele que trabalha. E nós temos aqui uma relação de amigos. O amigo é uma relação não baseado na condição. Ser irmão é uma condição porque você não escolhe ser irmão. Você não escolhe ser meu irmão. O fato de sermos do mesmo pai já está estabelecido que somos irmãos. E ele está dizendo que ele, Jesus, estabelece uma maneira de como nós servimos ao Pai. E a plataforma, o ambiente, a condição, onde esse serviço, onde esse projeto, essa obediência ao Pai pode ser feito, é o ambiente do amor. Ele disse que eu desejo que vocês amem uns aos outros. Capítulo 3 de João diz que Deus amou o mundo. O serviço do Pai, a atitude do Pai, é uma atitude permeada, bancada, viabilizada na plataforma do amor. Não há como servirmos a Deus sem que não estejamos tomados de amor. Essa manhã nós ouvimos a respeito de 1 Coríntios 13, pelo Irã, a essência do amor. Sem que nós estejamos banhados por dentro e por fora de amor, não é possível cumprirmos o propósito do Pai para a vida. Não é possível você ser pai, não é possível você ser mãe, trabalhador, sogro, sogra. Não é possível você existir dentro do programa de Deus, nas relações, a não ser que você viva motivado, orientado por amor. Suas práticas, suas palavras, suas reações, a maneira como você afeta, precisa ser uma ação que seja movida por esse ambiente do amor. Essa é a primeira coisa que é percebida nesse texto. Jesus disse que Ele está se relacionando conosco, tendo como base o seu amor. Mas Ele não é só um servo de Deus, Ele não é só um servo que serve ao seu Pai como escravo. Embora Ele é o servo, Jesus é o servo sofredor, de acordo com os profetas, Ele é o servo sofredor, embora Ele seja filho do Pai, a maneira como Ele expressa o amor é através do amor de um amigo. Ninguém tem maior amor do que este. Qual é o maior dos amores? Qual é a maior expressão do amor? É a expressão do amigo. Ele não nos chama para nos amarmos como servos. E nem nos chama para nos amarmos, para ter uma relação do amor do irmão. Mas Ele quer que a relação dos irmãos seja uma relação de amigos. E Ele diz, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Então presta atenção. Como é que Jesus serve ao propósito do Pai dele em relação aos seus irmãos? Ele diz que ele serve ao propósito do Pai dele em relação aos seus irmãos, revelando aos seus irmãos o coração do seu Pai. Mas só é possível eu revelar o coração do meu Pai em mim para os meus irmãos se eu me tornar amigo dos meus irmãos. Sem que nós sejamos amigos dos irmãos, nós não poderemos cumprir
o propósito do Pai. E qual é o propósito do Pai? Jesus diz: eu não vos tenho chamado de servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo não tem entendimento, ele tem atitude. Muitas vezes nós podemos servir a igreja, as pessoas, como um servo, sem entendimento, sem o porquê daquilo. Mas Jesus nos diz que Ele deseja que nós sirvamos ao propósito do nosso Pai, em sendo irmãos dos nossos irmãos, nos tornemos seus amigos. É verdade que para nós, a palavra amigo, não é o mesmo coração de Jesus aqui, como nós temos nas nossas relações. O que é um amigo para nós? Um amigo para nós é alguém assim, muito chegado, muito próximo, tem a ver mais com intimidade. Não é? A pessoa que vai na sua casa, a pessoa que você conversa, a pessoa que você... Enfim, você sabe o que é ser amigo, né? Não precisa eu descrever o que é ser um amigo. Nós sabemos o que é ser amigo. E esse amigo que você entende que é amigo, é uns 2 ou 3 na vida. Não é? Às vezes é difícil fazer novos amigos, tanto quanto aqueles que nós crescemos juntos. E aí, essas pessoas, a gente fica 10 anos sem estar com elas, mas quando nós nos reencontramos, parece que foi ontem e não falta assunto. E a gente gosta de ficar com elas, não é? A gente gosta de conversar com elas. Não tem protocolo, não tem diploma, não tem nada. Ela poxa, é amigo, é brother, é meu mano. Não é isso? Quem tem amigo assim? Um pelo menos. Quem tem mais de um amigo? Deixa eu ver. Opa. Então, não é dessa amizade que eu estou falando hoje. Não é dessa amizade que eu estou falando hoje. Jesus não está dizendo assim, antes, a nossa relação era distante. Era como que patrão e empregado. Era uma relação assim, eu sou senhor de vocês e vocês obedecem às minhas palavras. Mas agora, depois que andamos muito tempo junto, a gente trabalhou aqui na obra de Deus muito, e a gente foi nos aproximando, nós fomos nos aproximando, e gerou aqui uma relação legal, e agora eu sinto que nossa relação ficou mais íntima. Não precisa mais me chamar de senhor, pode me chamar de você, cara, mano. Agora... vamos tirar o protocolo, agora nós somos brother. Não é esse tipo de relação que Jesus está dizendo que agora quer ter com os seus irmãos. Ele está dizendo alguma coisa mais além, mais importante do que isso. Ele está dizendo que ele se tornou amigo dos seus irmãos, porque ele se tornou para os seus irmãos o coração do seu Pai. Para revelar aos seus irmãos aquilo que está no coração do seu Pai, para que esses irmãos se rendam também ao Pai, e que essa relação, que antes dos irmãos era uma relação distante do seu Pai, agora ao receber a orientação do irmão, que se tornou amigo, agora também esses amigos, esses irmãos, também se tornaram amigos de Jesus, por isso que ele disse, eu não chamo vocês mais de servos, mas amigos, mas se vocês quiserem ser meus amigos, vocês precisam fazer o que eu mando. E o que eu mando? Eu mando que vocês amem uns aos outros como eu amei. E como eu amei? Eu amei como amo, como amigo. Nós não podemos ser uma igreja de irmãos só. Nós precisamos ser uma comunidade de amigos. Porque ser apenas irmãos não dá para cumprir o propósito do Pai. Caim era irmão de Abel, mas não era amigo. Eram irmãos, porque tinham o mesmo pai. Mas a relação de irmãos não se tornou uma relação de amigos, e porque Caim não era amigo de Abel, apesar de ser irmão, era seu inimigo. E porque, sendo irmão e inimigo,
eles não podem, Caim não pode cumprir o papel ou o propósito do pai dele, mesmo que o pai dele fale com ele. Porque se deixar Caim com o seu irmão, porque não são amigos, Caim vai matar Abel. Saul é irmão de Isaac, certo? Ou não? Jacó. Esaú e Saul, me dá uma confusão aqui, irmãos. São irmãos, sim ou não? Jacó, são irmãos, mas são amigos? Não. Portanto, não podem cumprir o propósito do pai, porque um quer tirar vantagem do outro. Em sendo irmãos, tendo o mesmo pai, não são amigos, então não pode revelar o coração do pai um para o outro, porque sendo irmãos, não sendo amigos, eles se fazem mal, um ao outro reciprocamente. A nossa relação, como também os irmãos de José. Lembra? José tinha 11 irmãos, certo? Eram irmãos. Mas eram amigos? Não, porque os irmãos de José, apesar de ser irmão de José, eles fazem mal a José e vendem José e machuca o coração de José, porque sendo irmãos, não são amigos. Porque não são amigos, não conseguem cumprir o propósito do pai, que é revelar-se aos irmãos através dos irmãos como amigos. Os dois irmãos lá, filho do pai, da parábola do filho pródigo, são irmãos, mas não são amigos. Nós não podemos ser uma igreja de irmãos. Nós precisamos ser uma igreja de irmãos, que ama os irmãos como amigos. Porque só um amigo pode transmitir para o seu irmão o propósito do coração do pai dele. O diabo não quer outra coisa de nós, a não ser colocar nos nossos corações alguma coisa que o nosso irmão fez conosco, a fim de que, em sendo irmão dele, pela maldade que meu irmão me fez, faz com que o meu coração tenha um coração de inimizade com relação a esse meu irmão que me magoou, que me roubou, que me desprezou. Foi isso que Jesus, ao encontrar Judas, no Monte das Oliveiras, Judas beija Jesus, e Jesus diz assim para Judas: aqui viestes fazer, amigo. Judas é irmão de Jesus, mas não é amigo de Jesus. Jesus é irmão de Judas, e mesmo Judas fazendo mal a Jesus, Jesus não abre mão de ser amigo de Judas. Do contrário, Jesus seria incapaz de revelar o coração do pai dele ao seu irmão, como inimigo. Então, o desafio da nossa relação é uma decisão de ser amigo dos nossos irmãos. A sua sogra é a sua irmã. A sua cunhada é a sua irmã. A sua colega de trabalho é sua irmã. O seu vizinho é seu irmão. O ladrão que roubou o pneu do seu carro é teu irmão. A pessoa que bateu em você e xingou você é o teu irmão. E o que o diabo quer nessa atitude de ofensa contra você, que é um amigo, fazer de você, que é irmão daquele homem inimigo, um inimigo também. Porque você, em sendo irmão, for inimigo desse que te faz o mal,
quem revelará para o coração dele o coração do Pai? Porque Deus só revela o coração do Pai, Ele só revela o seu próprio coração a um filho, que é irmão, que se fez amigo. Vocês estão compreendendo, irmão? Porque nem eu estou. Vocês estão me entendendo? Eu estou fazendo entendido, né, como diz o meu amigo. O nosso desafio não é ser irmão. Porque nós não escolhemos ser irmãos. A expressão do amor só é possível na relação de amizade. E eu não estou ensinando aqui, ou lembrando você, de que você precisa de reunir pessoas para comer churrasco, para ir assistir filmes junto. Eu estou dizendo para você que a sua relação precisa ser uma relação de amizade, de amigo. Por quê? Imagine, irmãos, os irmãos de José lutou para transformar o coração de José em um coração, apesar de ser irmão deles, em um coração prevenido, machucado, magoado contra os seus próprios irmãos. Agora imagine esse coração machucado, magoado, ferido, quando aqueles irmãos precisou de José para comer. Quando aquele filho pródigo volta para casa e precisa do coração desse irmão para ser acolhido em casa. Só é possível aquele filho que abandonou a amizade do pai, que não quis mais a relação com o pai e nem com o seu irmão e foi embora, ele só pode ser resgatado se houver no coração do pai um coração de amigo, um coração de amor. E que só é possível esse filho receber esse outro irmão, esses irmãos têm uma relação em que esse necessita das bênçãos que esse irmão rico tem, e agora esse irmão pobre, a sua pobreza só poderá ser afetada pela riqueza do irmão, se esse irmão olhar para aquele irmão com um olhar de amigo. Por isso há seis coisas que o Senhor detesta, a sétima ele abomina. De acordo com Provérbios capítulo 6:16, se eu não estiver enganado. Se tiver jeito de colocar aqui a projeção. Provérbios 6:16. É quando o irmão faz mal a um outro irmão. Se você é meu amigo porque eu sou bom, Jesus diz, você não faz nada diferente das outras pessoas. Mas se eu ferir você e não conseguir fazer com que você ferido se tornasse o meu inimigo, então você pode traduzir o coração do nosso Pai para mim. Ninguém conseguiu fazer do coração de Jesus um coração magoado. Apesar de receber tapa na cara. Apesar de Pedro negar. Ninguém conseguiu fazer do coração de Jesus um coração machucado. Pôde ferir a sua carne. Rasgou a sua carne. Mas o seu coração não foi tocado pela mágoa, pelo rancor, pelo ressentimento, pela inimizade. O que é a inimizade? A inimizade é a rebelião do propósito de Deus, que é ser amigo. Ali, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas, a sétima, não, 7 coisas que Ele detesta, ou abomina. Pode passar, mano. Olhos altivos o Senhor detesta, língua mentirosa o Senhor detesta, mãos que derramam sangue inocente o Senhor detesta, coração que traça planos perversos o Senhor detesta, pés que se apressa para fazer o mal o Senhor detesta. Agora, a testemunha falsa que espalha mentiras o Senhor detesta. E aquele que provoca discórdia entre irmãos o Senhor abomina. Quando alguém consegue fazer, imagina aqui, o que o Senhor detesta, mano? Quando eu consigo
ali, ter uma discórdia com você, de tal maneira que eu não consigo mais expressar o amor com o qual Jesus disse para eu te amar, que é um amor de amigo. Vocês serão meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando. Vamos aplaudir esses irmãos que estão chegando aí, discretamente, ó. Os nossos missionários e missionárias. Amém. Amém. Entenderam, irmãos? Entenderam? Que se nós não nos tornarmos amigos, parem o evangelismo. Que se nós não nos tornarmos irmãos amigos, parem a ministração do louvor. Parem a pregação. Parem de fazer janta em casa. Parem os jejuns. Parem qualquer manifestação de fé. Pare os dízimos e as ofertas. Não tem valor você não adulterar ou prostituir. Porque se você se tornar meu inimigo, você não consegue cumprir o mandamento que Jesus disse, que ninguém tem amor maior. O maior do amor com que Ele quer que nós nos amemos. Não é outro amor, só é esse amor. Um amor cheio de paciência. Se você não tem paciência, você não serve ao propósito do nosso Pai. Se você não é benevolente, se você não é perdoador, falamos de perdão domingo passado. Se você não é generoso na misericórdia, se você não é capaz de andar segundas milhas, não é segunda milha, é segundas milhas, várias vezes, ter que andar de novo uma milha, várias vezes ter que perdoar, várias vezes ter que dar oportunidade, várias vezes abraçar. Isso fala de ter prejuízos, isso fala da gente ter prejuízos nas nossas vidas, de você levar, de você não receber a paga. Você receber um tapa na cara, vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso mesmo, porque você vai voltar lá. Se for necessário, se pedir que você volte, você vai voltar. Na marra, não é possível voltar na marra. Só é possível você amar como Jesus amou. Assim vocês serão os meus amigos. Não tem outro jeito de cumprir. Ser discípulo de Jesus e odiar. Ser discípulo de Jesus e não gostar dos outros. Ser discípulo de Jesus e ter partidarismo. Ser discípulo de Jesus e não gostar das pessoas que são bandidas. Não estamos falando para gostar do bandidismo. Mas gostar das pessoas. Quando um bandido está na mesa do médico, ele não olha se aquele cara é estuprador ou se ele é um benfeitor. Tudo que ele tem que fazer é salvar a vida daquela pessoa. Significa que não importa quem chega perto de mim, ele será iluminado, abençoado por aquilo que eu sou. E o que eu sou filho do meu Pai. E eu expresso na vida, não importa quem, não importa como eles me tratam, como eles me afrontam, como eles me prejudicam, como eles pisam no meu calo, como eles deliberadamente me fazem mal, consciente dos seus males, eu não permito, eu não vou permitir que eles façam do meu coração um coração igual ao coração deles. Porque eu já disse muitas vezes aqui, de outras maneiras, que o mal só vence você quando o mal faz você também se tornar vingativo. Quando a vingança toma o seu coração. Como quando não existe cadeira para sentar aquela pessoa, a não ser que ela sente longe de você.
você não conseguirá cumprir o propósito do Pai. Você pode pregar. Você pode varrer aqui as cadeiras. Você pode ir lá para o sertão fazer missões. Mas não estará cumprindo o propósito do Pai. Você pode orar, jejuar. Mas porventura não é esse o jejum que eu pedi de vocês? Que solte as ataduras da impiedade. Que reparta o pão. Que coloca a pessoa que está abandonada dentro de casa. Que divida com ele a roupa. Mas como você vai dividir roupa? Com quem você gosta? É fácil dividir a roupa, o pão, a casa, com pessoas que nós gostamos. O desafio é dividir a roupa, a comida, o carinho, o abraço, a atenção, com pessoas que não gostam de você. Que prejudica você. O Evangelho não teve vitórias na sua vida e na minha vida, se ele não nos transformou em pessoas parecidas com Jesus. Se a nossa virtude é só moral, se a nossa virtude é só devocional, ora muito, jejua muito, lê muita Bíblia, mas isso não está transformando você em pessoas do bem, então o Evangelho não prosperou na sua vida. Transformou você apenas num religioso contumaz, mas não em alguém que cumpre o propósito do Pai, que é amar como Ele amou. E como Ele amou, dando a vida. O propósito de Deus não é fazer da gente servos. O propósito de Deus é fazer da gente amigos. Porque Deus habita a relação. Deus habita o relacionamento. Deus não habita o prédio. Deus habita a relação entre irmãos que se concordam. Não é ter irmãos reunidos, mas que não são amigos. Deus não está ali. Ali, isso não é casa de Deus. A casa de Deus é onde os irmãos se tornaram amigos uns dos outros. Por isso, irmãos, nenhum discípulo de Jesus consegue ser discípulo enquanto ele também lá na cruz, junto com Jesus, dizer a todas as pessoas, todo mundo está perdoado. Pode vir. Pode me abraçar. Eu estou aqui. Amém. Amém. É isso que nessa noite que eu vim compartilhar com vocês, que o maior amor não é o amor do irmão, é o amor do amigo. Já não chamam de servos, de amigos, porque eu tenho falado para vocês o coração do meu Pai. E vocês serão os meus amigos, se vocês fizerem as mesmas coisas. Quem quer ser amigo do irmão? Quem quer ser amigo do Lula? Quem quer ser amigo do Lula? Quem quer ser amigo do Bolsonaro? Então você não entendeu ainda. Você pensa que ser amigo é aprovar a pessoa. Você pensa que ser amigo é gostar da pessoa. Você pensa que ser amigo é comer, desfrutar de gargalhadas. Ser amigo é não ter no seu coração animosidade para quem tem animosidade para com você. Irmãos, eu estou com 52 anos de idade, com 37 anos que eu ando com Jesus. Como eu tenho me decepcionado conosco, evangélicos. De pessoas que são santas, mas que são tão impacientes, que não têm misericórdia, que não têm compaixão. É fácil amar
os irmãos que estão lá no sertão nordestino, eles estão longe de nós. Difícil é amar o irmão que está sentado aí do seu lado. É fácil ajudar um africano. Difícil é ajudar esse irmão e essa irmã que está do seu lado. Nós tínhamos uma coisa muito bonita quando eu me converti. Na semana da ceia, era a semana da reconciliação. A semana do perdão. Em que as pessoas procuravam umas às outras para se perdoar, para tomar a ceia. E no domingo da ceia, o pastor dava uma oportunidade, enquanto estávamos orando ali, todo mundo de joelho, e ele falava: se tem alguém que você não está falando, que você não está amando, que você tem uma coisa no coração, agora é hora de você ir lá e acertar as contas com ela. Jesus disse: se você descobrir que tem um irmão que tem alguma coisa no coração dele com relação a você, deixa lá no altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar com teu irmão. Eu estou com um texto aqui no meu coração que eu quero pregar para a igreja daqui uns dias, um dia que eu for pregar aqui. Aprendei o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Eu quero misericórdia. 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 Misericórdia é uma ação de amor para quem não merece. Então, meu irmão e minha irmã, tire do seu coração todo tipo de porfias, todo tipo de animosidade. Seja livre para amar até quem não ama você, até quem odeia você. Faça bem a todo mundo, em nome do Senhor Jesus. Assim sereis filho de Deus e filhas de Deus. Vamos ficar de pé. Queria que você ficasse de pé. Vamos cantar uma canção. Nos ensina, Senhor, a fazer tua vontade, com corações sinceros, entregues, adoramos a ti. Amar cada irmão, viver sempre em comunhão, reconhecendo que somos todos um. Serviço e amor é que ofertamos a cada um daqueles a quem o Senhor se deu. É assim que te servimos, é assim que te amamos. Compreendemos que essa é tua vontade. Nos ensine a amar como Jesus amou. Nos ensine a compartilhar, reconhecendo que tudo é teu. Nos ensina, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a querer o teu querer. Nos ensine a amar como Jesus amou. Nos ensine a compartilhar, reconhecendo que tudo é teu. Nos ensina, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a querer o teu querer. Você pode pegar na mão do seu irmão. Vamos Nos ensina, segurar na mão dos irmãos. nos ensina. Nos ensina, Senhor, a querer o teu querer. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós não conseguirmos amar aqui uns aos outros, nós não vamos conseguir amar as pessoas que estão lá fora. Se você não conseguir conviver com as pessoas aqui dentro,
se nós não conseguimos aceitar as pessoas que vestem diferente de nós, cantam diferente de nós, pensam diferente de nós. E nem estou falando assim, pensar diferente, mas é um diferente certo. Eu estou dizendo assim, conviver com pessoas que pensam diferente e elas estão erradas. E a gente não querer se tornar juízas delas. Domingo passado eu disse assim para vocês, que Jesus falou com a mulher adúltera o que ele não falou com os apedrejadores. Ele falou com os apedrejadores o que não falou com a mulher adúltera. Ele não disse assim para os apedrejadores: perceba se ela vai voltar para o pecado ou não. Ele falou para a mulher. Eles não ouviram. A questão daquela mulher tem a ver com esse Jesus que está se tornando amigo, em revelar o coração, tanto para eles quanto para elas. Como é que Ele quer que nós nos amemos, amar as pessoas que fazem mal a elas mesmas. Gente, adultério é uma coisa que machuca tanta gente, desmancha um casamento. Adultério desmancha um casamento. Marido adulto que foi vítima do adultério, os filhos, os parentes, aquela pessoa que está amassada, destruída ali. Jesus não falou para elas assim: quem não tem pecado seja o primeiro a tirar a primeira pedra, em transformar ela em apedrejadora. Ele falou: vai, filha, não peques mais. Mas essa palavra é de Jesus para ela, no pessoal ali, na relação de irmão que está amando uma irmã e se tornando para essa irmã amiga, do mesmo modo que Jesus falou para aqueles discípulos, para aquelas outras pessoas: você está sem pecado, filho? Você está sem pecado? Eles deveriam reconhecer, abraçar aquela mulher, ficar lá de joelho também, dizer: não, Senhor, eu também mereço ser apedrejado. Dos mais velhos até os mais novos, eles deveriam ali, acolhida com aquela mulher, e entender: me perdoa, minha irmã, porque eu também, junto com você, também mereço ser apedrejado. Senhor, eu também mereço ser apedrejado. Jesus era o único que poderia apedrejar todo mundo, mas Jesus entendeu o espírito da lei, que não é matar, é restaurar. E como é que nós vamos restaurar o bandido se a gente odeia bandido? Como é que nós vamos restaurar pessoas que têm crises com a sua identidade sexual se a gente odeia elas? Como nós vamos restaurar irmãozinhos que estão chegando aqui, que falam muito, que são fofoqueiros, se a gente odeia eles? Não seja fofoqueiro, e um não fofoqueiro perto de um fofoqueiro vai restaurar o fofoqueiro se ele se tornar uma expressão do amor de Deus. Se não for assim, irmãos, nós não entendemos ainda o que é aquele homem de Nazaré que andou por toda parte fazendo bem. Jesus andou por toda parte, onde ele ia, não escolhia casa para ir, ele ia na casa de todas as pessoas. Ele foi lá e ficou à mercê das pessoas, sem condenar as pessoas, e na dor das pessoas, ele falou com as pessoas. Mas ele não fez reuniões para falar contra César, contra o Império Romano, contra o pecado deles lá. Jesus denunciou o pecado da religião, mas acolheu. Ele disse para as pessoas na cadeira, no reino de Deus: as prostitutas, os publicanos, as meretrizes, precedem vocês no reino de Deus, falando para os sacerdotes, os pregadores, os entendidos de Deus. Meu medo, meu irmão, eu estava conversando
com o... eu preciso lembrar o nome dele. Meu Deus, o Fred. Sexta-feira, Fred. Sexta-feira, eu falei, Fred, tem 37 anos que eu frequento a igreja evangélica. Meu medo é que quando eu cheguei aqui, convertido, eu orava assim: ser propício a mim, homem pecador. Eu sou pecador, nem mereço olhar para cima. Mas depois de 37 anos, depois de muito estudo bíblico, depois de conferência, depois de seminários, depois de ralis, depois de ler a Bíblia, depois de ler não sei quantos livros, de ouvir não sei quantos pregadores, se eu já sou como esse cara que olha para cá e fala: graças eu te dou, Senhor, porque eu estou aqui na tua casa, não estou lá no pagode. Graças eu te dou, Senhor, porque minha família está aqui na igreja, não é como aquela família que se perdeu. Graças eu te dou, Senhor, porque eu tenho, sabe, e eu vou perdendo um coração humilde, simples, que não está julgando o outro, porque está consciente de si mesmo, e que não tem capacidade de avaliar o irmão, a não ser acolher o irmão e chorar com o irmão, dizer: eu entendo a sua inveja, porque eu já senti inveja. Eu entendo a sua soberba, porque eu já senti soberba. Eu entendo a sua presunção, porque eu já fui presunçoso. Eu entendo o seu coração cheio de contaminação, porque o meu coração já foi contaminado. Eu sei o que é isso, eu sei a tentação do adultério, porque eu já fui tentado no adultério. Eu sei o que é isso. Então vamos orar junto aqui, meu irmão. Vamos estar junto aqui. O Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos levantar, o Senhor vai nos abençoar. Mas se a gente for uma igreja tão santa, tão santa, tão santa, tão santa, que acha que esse altar aqui é o altar de Jesus, que esse prédio aqui é a casa de Jesus, e não entendeu que o altar é a relação, porque Deus mora na relação. É onde estão 2 ou 3 congregados no meu nome, eu estou lá. É lá que é o altar. É na relação que nós cantamos uns com os outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, salmodiando a Deus na relação, em que eu dou o perdão, em que eu choro no seu colo e falo: meu irmão, eu estava com ódio de você, mas me perdoa, me perdoa. Olha, eu quero te falar o que eu estou sentindo, me perdoa. Robson, eu não fui com a sua cara, mas eu estou andando com você. Eu quero aqui dizer que você é uma bênção. Nós precisamos de encontros, quebrar as paredes da separação. Não foi isso que Jesus fez? E quebrando as paredes da separação, a inimizade em que havia de todos os povos, fez um só. Assim nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus, um povo que é incapaz de odiar. Você pode bater nele, você pode fazer mal para ele. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não conheço outro evangelho que não seja esse. Eu não sei outro evangelho, Senhor. Esse conquistou o meu coração, me esmiuçou, me quebrou. Esse evangelho que me fez ficar de joelho aos teus pés e me fez abrir os braços para os irmãos. Me ensine, Senhor, como essa canção que o Senhor compartilhou com o Rafael. Nos ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que não escolhe a quem amar, a comunhão do Espírito que não escolhe a quem ser amigo, e a graça de Jesus que vai em todos os lugares encontrar o mais perdido e dá o seu sol sobre bons e maus, dá chuvas nas estações frutíferas e enche o coração de todos os homens, mesmo aqueles que são inimigos de Deus. Nos ensine a amar assim, porque é assim que o Senhor deseja que nós amamos.
Seja a graça de Deus sobre a sua casa, a sua vida. Que o Senhor te constranja, que o Senhor te guie e te ilumine, que a mão bondosa do Senhor seja sobre cada um de nós e faça com que nós sejamos mais do que irmãos, que nós sejamos amigos dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém.